A notícia sobre Arboleda agita os bastidores. Eu vou trazer detalhe dessa informação. Pedrinho e Leila se unem. O Vasco encara o Barraca Central aqui em Buenos Aires. Vamos trazer você para pertinho desse jogo. Fernando Diniz até tentou, mas não conseguiu. Muita coisa nesse vídeo. Salve você antenado aqui no canal. Meu nome é Lineker Ribiondi. Estou chegando nessa terça-feira com todas as informações do Vasco. E é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de tudo. E antes de começar, eu peço humildemente o seu like, o seu joinha. Avisa para a plataforma que o conteúdo é positivo, que falar de Vasco é positivo. E claro, eu conto muito também com a sua inscrição aqui embaixo. O botãozinho inscrito, inscreva-se. Vamos fazer parte do canal que eu criei só para você. Somos mais de 102 mil inscritos. Estamos passando por uma punição, mas o joinha ajuda a gente a sair dela. Olha só, hein? Lembrando que eu estou em Buenos Aires e você vai acompanhar tudo sobre Vasco e Barraca Central e Vasco aqui, direto da capital da Argentina. Você vai estar pertinho do Vasco nessa estreia. Se você acha que vai só assistir o jogo na hora do jogo, você está completamente enganado. Você já vai saber tudo sobre o jogo, tudo sobre o estádio, tudo sobre tudo aqui no canal. Olha só, hein? Informação importante sobre Arboleda. A situação agita os bastidores e eu trago informações detalhadas. Pedrinho e Leila se unem. Vasco e Barraca Central, prováveis escalações e muito mais. Eu quero começar falando sobre Arboleda, tá? Informação que vem bombando os bastidores do futebol, tá? Não é só do Vasco, não só do São Paulo, do futebol. Olha só, a situação é a seguinte: após a chegada de Roger Machado no São Paulo, o Arboleda perdeu espaço. Zagueiro de 34 anos, 1,89 m de altura, tem contrato com o São Paulo até o final de 2027, mas a informação que chegou até a mim é a seguinte: Arboleda quer sair do São Paulo. Após a chegada do Roger Machado, parece que o jogador está insatisfeito e simplesmente desapareceu após uma sondagem do Vasco. É isso mesmo, hein? O Vasco foi lá, sondou a situação do zagueiro de 34 anos, um zagueiro interessante hoje. O Vasco não tem, né, esse zagueiro de alta estatura, um zagueiro um pouco mais experiente em si. O Vasco não tem esse atleta. E foi lá e sondou a situação de Arboleda. Isso deu-se no São Paulo como uma bomba, porque o Arboleda queria ser negociado, principalmente agora que não vem sendo utilizado por Roger Machado. O que aconteceu com o Arboleda? Simplesmente desapareceu, foi para o Equador e nunca mais voltou ao São Paulo, não se reapresentou para o jogo contra o Cruzeiro e até agora nada. O São Paulo manda um ultimato ao zagueiro e vai judicializar o caso, porque existem, né, pontos importantes que a gente precisa frisar aqui. Como o Vasco foi um clube que foi buscar ali informações, o São Paulo prontamente afastou, né? Não vamos negociar. O Internacional também fez a mesma coisa, foi lá procurar saber sobre o zagueiro. O São Paulo também prontamente já rejeitou ali qualquer tipo de sondagem. Isso deixou o Arboleda, que não vem sendo aproveitado, insatisfeito. E essa insatisfação fez com que o jogador desaparecesse para o Equador. Meu irmão, que situação, hein? Será que a Arboleda cabe no Vasco, principalmente agora? É óbvio que o São Paulo não quer abrir mão de um jogador que tem contrato até o final de 2027, mas muita coisa pode acontecer ainda nesse caso e sobrar para o Vasco. Você acredita? Vai lá nos comentários, deixa a sua opinião. Pedrinho e Leila se uniram, hein? É, rapaz. A Leila Pereira, chamando o Urubu de Real Madrid da Shopee, agitou o torcedor do Vasco, né? Impressionante. A Leila sempre com frases de efeito. Eu costumo falar que a Leila Pereira é a atualização do Eurico Miranda versão 2026 dentro, né, de uma especificação do futebol atualmente, né? Até porque a figura do Eurico em si pode ser polêmica, enfim, mas ela não se encaixaria, né, nos modelos desse parâmetro do futebol brasileiro hoje. As coisas evoluem, as coisas mudam, mas a característica de fisgar ali o Flamengo, o BAP em si, é algo muito parecido, né? Muita gente chama a Leila de Eurico, Leila Pereira Eurico, né? Enfim, mas sem entrar nesse mérito, né, do ex-presidente do Vasco, ex-diretor de futebol, onde foi campeão de tudo, todos os títulos que o Vasco tem de expressão foram feitos. Sem entrar nesse mérito, Pedrinho e Leila atacaram, né, o Flamengo e o BAP na reunião. O Pedrinho falou, né, sobre essa questão envolvendo o empréstimo com a Crefisa e também mandou uma indireta a respeito da venda da SAF do Vasco, onde o BAP tenta toda hora, né, querer colocar polêmicas no caso. Pedrinho também falou sobre John Textor, né, nessa reunião importante sobre a Liga Única no futebol brasileiro. Olha só,
importante esse posicionamento do Pedrinho. Eu tô completamente com o Pedrinho, junto com ele, em tudo que ele fez, porque é exatamente assim que o torcedor espera, né? Uma representação forte. O Pedrinho foi esse representante e eu estou muito feliz, né, com essas falas do Pedrinho. Espero que ele continue nesse mesmo ritmo e que esse momento, né, de rompimento com o Flamengo e com o BAP, né, essa briga, essa rusga, vire também motivo para encerrar o contrato com o Maracanã, o acordo de 4 jogos. E, claro, o Vasco comece a brigar também para jogar no estádio, porque o Vasco tem direito e está no edital do consórcio. Enfim, Leila Pereira e Pedrinho juntos alfinetando ali o presidente do Flamengo. E é assim que tem que ser. E é assim que tem que ser. Olha só, o Fernando Diniz até tentou, mas não conseguiu. Exatamente o que eu quero trazer para você aí. Ele fez um convite, né, para o Bruno Lazzaroni, que está aqui em Buenos Aires acompanhando a equipe na estreia da Copa Sul-Americana. O Fernando Diniz queria contar com o Bruno Lazzaroni lá no Corinthians, né? Ele acertou com o Corinthians, mas o Bruno Lazzaroni disse que não. Por gratidão ao presidente Pedrinho, o Bruno Lazzaroni recusou e fica no Vasco. Tá? Informação importante no dia de hoje, principalmente no dia da estreia da Copa Sul-Americana, logo pela manhãzinha aqui, bem cedinho, trazendo para vocês toda essa informação. Beleza? Olha só, falando em estreia na Copa Sul-Americana, o Vasco encara o Barraca Central e deve vir a campo com Daniel Fusato no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Cuesta e Lucas Freitas formando a dupla de zaga e o Riquelme Avelar na lateral esquerda. Hugo Moura pode ser ali o volante mais centralizado, fazendo aquela saída, né, com 3 jogadores, onde o Hugo Moura vira um líbero, né, para organizar essa saída. JP e Nuno Moreira devem ser os 2 próximos volantes a seguirem ali uma saída de bola um pouco mais qualificada. E o Matheus França, um meia mais avançado. No ataque, Marina Inestrosa e Spinelli. Esse é o provável Vasco que deve enfrentar aí o Barraca Central, podendo o Marino perder a vaga para o Adson, que também treinou nessa posição e pode assumir a titularidade. Eu queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários, porque hoje tem estreia da Copa Sul-Americana e você vai acompanhar tudo aqui, imagens exclusivas, vou fazer muito conteúdo para vocês aqui, então não percam, peço para você deixar o seu joinha para dar um apoio ao nosso canal, que gasta dinheiro, que vai atrás do Vasco, que faz, né, acontecer. O seu joinha facilita muito o nosso trabalho, beleza? Então olha só, vou fazer o seguinte aqui no final desse vídeo. Ontem eu falei com Cláudio Spinelli e falei também com Pumita Rodrigues. Estive com esses 2 jogadores lá no treino, né, de preparação para o jogo contra o Barraca Central. Estive lá, peguei um pedacinho, finalzinho ali do treino, mas não tem nada demais ali, foi mais um recreativo de finalização mesmo. E claro, vou trazer para você agora o bate-papo que eu tive com Puma Rodrigues e com Spinelli acerca da Copa Sul-Americana, Vasco, Renato Gaúcho e muito mais. Então com vocês, Spinelli e Puma Rodrigues, numa conversa particular que nós tivemos ali no CT do Boca Juniors. Então tá. Puma, boa tarde. O Brasil é um país muito grande, né? Em esferas continentais. Como que é ficar viajando para fora do Brasil agora na Copa Sul-Americana e depois enfrentar o Remo do outro lado do Brasil? Como que pesa essa logística? Bom, primeiro que nada, boa tarde. A gente sabe que em Brasil tem muito viagem, tem muito jogo longe do Rio, então tem que viajar constantemente. Agora começa a Copa Sul-Americana que também tem viagem, mas a gente se prepara o tempo todo para isso. A competição hoje é tratada por vocês do elenco, você como um grande líder, como prioridade ou algo secundário? Não, a gente trabalha todo dia para fazer o melhor dentro do time. Lógico que eu estou disposto a jogar sempre que puder. A Copa Sul-Americana tem equipes uruguaias, né? E isso aproxima um pouco mais você ali da seleção uruguaia? Você acha que existe um link direto entre a Sul-Americana e as suas convocações? Sim, lógico que é um torneio importante. Eu tomo assim a Copa. Lógico que a gente se tem que preparar, porque obviamente jogando em bom nível, está mais perto de ir na convocação da seleção. Como está a disputa com o Paulo Henrique pela titularidade? Não, está bem. Nós dois chegamos quase juntos no Vasco. Estamos faz tempo já, nos conhecemos muito, temos um trato bom e, logicamente, uma pelea pela posição boa. O Puma joga a Copa do Mundo de 2026? Eu não sei, eu quero jogar, logicamente, eu quero representar o país, mas isso que decide o treinador lá.
Perguntas da ESPN. Como que fica a questão do entrosamento para um time que é considerado em sua maioria reserva para amanhã? Não, é um time bom. A gente trabalha muito tempo junto, treina muito já o que é dia a dia no CT lá no San Januário, então fica bom, a gente se entende bem, sabe que tem que trabalhar e fazer o melhor para ganhar o jogo. Qual é a expectativa para essa estreia na Sul-Americana? Não, é boa, como falei, o time vem bem. Bom, vendo um jogo, uma derrota dura também para Botafogo, mas é outro torneio, tem que se preparar, como falei, a gente trabalhou para o que é o jogo, assim que vamos estar bem. Spinelli, boa tarde. Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Qual a importância para a sua carreira ir para o Vasco a Copa Sul-Americana? Você volta a disputar essa competição. Sí, sí, para mí es importante. Yo creo que para el club es una copa importante que podemos lograr como grupo para este año. Es una linda motivación. A competição não é tratada como prioridade no Vasco, né? A parte do grupo ficou no Brasil e a outra parte veio para cá. Mas para você especificamente, como você anotou, combinados, 8 gols, juntando Comebol, Libertadores e Sul-Americana, o que te motiva enfrentar o Barraca Central aqui na Argentina? Sí, para mí es una motivación. Ya lo hablamos con los chicos que estamos acá, que es una oportunidad para nosotros para mostrarnos, para ganar minutos y esta es una copa hermosa, que todos quizá al principio no le dan mucha importancia, pero después la quieren ganar todos y bueno, yo tanto como mis otros compañeros vamos a ser parte de este proceso y ojalá que sea nuestra. O professor Renato Gaúcho, treinador, não está presente aqui. Qual é o tamanho da falta dessa figura, né, que mudou o futebol do Vasco? Sí, es obvio que es importante siempre que el entrenador esté, pero bueno, son situaciones que pasan, pero bueno, no hay que perder el foco. Qual a expectativa do Vasco para essa estreia na Sul-Americana? Ganarla. E como fica a questão do entrosamento com o time em sua maioria reserva para amanhã? ¿Qué entrosamento? Entrosamento es la intimidad de Bien. conocimiento. Sí, todos los chicos que vamos a jugar mañana ya somos del mismo plantel que viene entrenando, sí se sumaron muchos chicos, quizá creo yo para llenar el plantel, pero bueno, yo creo que los que vamos a jugar mañana son los chicos de siempre. Mais alguma linha? Qual a sua primeira impressão com a torcida do Vasco? No, la torcida de Vasco la verdad que es hermosa, siempre empuja y bueno, la verdad que el otro día fue un poco decepcionante para todos no haber ganado, que la gente se merecía una victoria, pero bueno, hay que seguir empujando, hay que seguir creyendo que las cosas van a mejorar. Fala rapaziada, eu tô aqui no CT Amarília, onde o Vasco acabou de finalizar o trabalho antes da partida contra o Barraca Central pela Copa Sul-Americana. Os jogadores saíram todos bem tranquilos aqui do treino, sem nenhum problema com lesão, todo mundo 100% e muito concentrado para essa partida. Olha só, eu tô aqui exatamente no lugar onde o Vasco acabou de finalizar esse trabalho, aqui no CT do Boca Juniors, tá? Um belo CT com bastante campos, tá? Vários setores, aqui é só um setor, mas tem vários outros, o gramado em boas condições, apesar da chuva que cai aqui em Buenos Aires, muito provavelmente o Vasco vai jogar com chuva, tá? O clima aqui tá muito fechado, né? O céu muito fechado e a gente vai ter aí poucas surpresas para esse jogo, tá? Tá bem previsível